O Machine Learning está presente em muitas áreas da sociedade hoje em dia. Temos muito contacto com o ChatGPT e com esses modelos de linguagem, mas mesmo noutras áreas, especialmente nas áreas científicas, a Machine Learning é muito importante. Por exemplo, hoje até foi dado o Prémio Nobel do AlphaFold, que usa Machine Learning para fazer previsões de proteínas. Também há Machine Learning para fazer identificação de tumores em imagens médicas. E na física há Machine Learning na descoberta dos novos materiais, que pode ajudar a desenvolver os materiais para o futuro. E também para tratar grandes quantidades de dados que experiências da física, ou da biologia, ou de outras áreas científicas têm. Então, é algo que está prevalente desde na medicina, na genómica, na biologia, na física e na sociedade em geral. As duas pessoas que foram galardoadas com o Prémio Nobel da Física este ano têm percursos muito interessantes. O Hopfield é um físico que fez o seu doutoramento em mecânica quântica, mas depois passou para a área da biologia e começou a ter interesse na área da biologia. Ele trabalhou em estrutura da hemoglobina nos Bell Labs, depois passou por a Universidade da Califórnia em Berkeley e quando estava no Caltech foi quando ele fez os artigos que, no fundo, deram origem ao Nobel II. O Hinton tem um percurso completamente diferente. Durante a sua licenciatura, ele estava interessado em filosofias, em história da arte, acabou por fazer psicologia e depois ele, é bastante mais novo do que o Hopfield, fez o seu doutoramento já em inteligência artificial em Edimburgo e depois passou por mais algumas universidades no Reino Unido e depois passou para os Estados Unidos e quando ele estava em Pittsburgh, na Carnegie Mellon University, foi quando ele também trabalhou nesta área que lhe deu o Prémio Nobel. Então, em que contexto é que estas descobertas se enquadram? Estas descobertas foram realizadas a meio dos anos 80 e no contexto em que estávamos na física, havia muitas pessoas que estavam a estudar como é que sistemas que eram constituídos por muitos agentes, como é que estes sistemas eram vistos a uma larga escala. Ou seja, como é que sistemas em que os vários agentes interagiam entre si e com os vizinhos de uma maneira muito específica, como é que as correlações se desenvolviam a uma grande escala. Este tipo de trabalho já foi galardoado em 2021, quando foi dado o Prémio Nobel a Jorge Parisi, que foi exatamente isso que ele estava a trabalhar. Mas estes sistemas que são muito complexos, com muitos agentes e com muitas interações, estes sistemas têm muitos estados possíveis com energia muito baixa, com energia fundamental. Então, o que é que o Hopfield estava a trabalhar? O Hopfield começou a pegar em sistemas deste estilo, com estados com muitos estados fundamentais e, em vez de ele perguntar qual é que é a dinâmica destes sistemas quando, ao longo do tempo, como é que as correlações se desenvolvem a grande escala, o que ele perguntou é: se eu quero que o meu sistema tenha um estado fundamental, um estado mínimo de energia específico, quais são as interações que eu tenho que fazer com os agentes? Então, ele voltou o problema para, em vez de olhar para como é que os agentes, quais são os estados dos agentes, foi ao contrário, quais são as interações que eu tenho que fazer com os agentes para ter um estado fundamental específico. O Hinton depois baseou-se nestas ideias do Hopfield de escolher as interações entre os agentes para ter um determinado estado fundamental, para tentar descobrir essas interações de forma a que o sistema aprendesse. E foi o princípio da parte do Machine Learning, o princípio da estrutura das redes neuronais, o princípio onde existe uma camada visível, um conjunto de nós que não estão visíveis, outra camada de output, apesar do Hinton não ter bem esta estrutura e nem ter bem as funções que são utilizadas hoje em dia nos algoritmos de Machine Learning, as ideias de base estavam lá. Então, deste modo, o que o Prémio Nobel
permeia são estes inícios do machine learning, estas ideias iniciais da machine learning, que vieram diretamente dos modelos de física estatística que se estavam a fazer nos anos 80 e que depois começaram a ser aperfeiçoados por cientistas que vieram de várias áreas diferentes, principalmente da engenharia informática. É, no fundo, um resultado de um trabalho que tem ideias da física, porque são ideias de física estatística, são inicialmente, com o caso do Hinton, por exemplo, os pesos são pesos da física estatística de equilíbrio, e são trabalhos que estão muito associados ao que físicos estatísticos faziam nessa altura, e para além disso o Hopfield é físico. Vêm também da parte da informática, tem analogia com a biologia, tem analogia com a maneira como se processa as ideias no cérebro e, portanto, com a psicologia. E assim, é da junção de todas estas disciplinas, de ideias que vêm de todas estas disciplinas, que se começam a desenvolver os algoritmos, que depois vão dar origem aos algoritmos de machine learning, de deep learning e também os algoritmos dos large language models, como, por exemplo, o ChatGPT, que estão prevalentes hoje em dia na sociedade.